Queridos e minhas queridas, como é que nós estamos? Está tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cultura. Cultura é um termo que a gente usa muito no nosso dia a dia, mas vai ter um significado mais específico para a gente em sociologia, né? Esse termo ele vai surgir, essa palavra ela surge como estando ligada ao ato de cultivar alguma coisa, de cultivar a terra, principalmente. E ao longo do tempo, a gente vai ter uma maior especificação desse termo, principalmente para as ciências sociais, né? Para a sociologia, para a antropologia. E aí eu começo fazendo essa pergunta aqui para vocês: quem é mais culto? O cara lá de terno, né, todo bonitão, tomando um chazinho, ou o cara lá na comunidade? Tem diferença? Ele tem mais cultura do que esse? Ou todo mundo é cultura, tem cultura, né? Será que quem é mais culto? O moleque que gosta de escutar funk ou o cara que gosta de escutar música clássica, Beethoven, Chopin, por aí afora, né? A gente vai ver ao longo da aula que a gente não pode colocar numa balança a cultura de um indivíduo ou de uma determinada sociedade, né? As culturas elas são diferentes e ponto, tá? O que a pessoa pode ter é mais educação formal e ela ter gostos diferentes de outras, né? Mas a gente não pode colocar na balança quem é mais culto ou menos culto, né? Tem cultura melhor que a outra. O cara que está lá no fervo da Furacão 2000, ele tem mais ou menos cultura do que o cara que vai a uma ópera, por exemplo? Não, são culturas diferentes, né? Só isso. A gente não tem como hierarquizar as culturas, ou seja, colocar numa hierarquia. Primeiro, o cara que gosta de determinado estilo musical, segundo, terceiro, outro. A gente não tem como hierarquizar isso, né? Então, vamos lá. O que é cultura para a sociologia? Ela se origina do termo em latim colere, quer dizer, colher alguma coisa, né, relativo ao cultivo lá na agricultura. Com o passar do tempo, essa questão do tratamento à terra, do cuidado da terra, ele foi passando a ser relacionado, né, às capacidades individuais de cada pessoa, né? Para a sociologia, né, é tudo aquilo que resulta da criação humana: as ideias, as roupas, as comidas, as leis, as crenças religiosas, a moral, o conhecimento, tudo isso é importante, tudo isso dado a partir do convívio em sociedade, a partir do convívio de um indivíduo com outro indivíduo, né, dentro de uma determinada comunidade. O conceito de cultura, mesmo dentro da sociologia, ele é um conceito que ele vai ser abordado de diversas maneiras por diversos sociólogos, né? O primeiro que a gente traz aqui é o brasileiro Roberto da Mata. Para ele, cultura é viver em grupo, sociedade, país ou como pessoa, né? O jeito como que a gente anda é cultura. O jeito que a gente pega num talher, ou se a gente não pega num talher para comer, é cultura, né? Edward Taylor vai falar que vai incluir conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, todo comportamento aprendido pelo homem. Tudo que o homem faz, ele aprende com os seus semelhantes. A gente não nasce sabendo, a gente vai sendo ensinado, né, a ter uma determinada cultura. A gente vai construindo uma identidade social a partir do convívio com uma outra pessoa. Nós vamos sendo ensinados a ser indivíduos sociais a partir do convívio com a sociedade, tá?
Lévi-Strauss vai falar que é um conjunto de sistemas simbólicos entre os quais se incluem a linguagem, as regras matrimoniais, a arte, a ciência, a religião. Com relação à linguagem, eu sempre cito a mesma coisa quando eu vou falar sobre a questão cultural. Aqui em Friburgo, a gente tem o hábito de chamar a chupeta de bubu, né? Eu sou carioca, estou morando aqui em Friburgo há 12, 13 anos, sei lá quanto tempo, e a primeira vez que eu escutei alguém falar de bubu foi quando a minha filha menorzinha nasceu e alguém falou lá, dá bubu nela. E ainda tem essa coisa do dar nela. Aqui em Friburgo a gente tem essa questão da linguagem, né? Então, dar a bubu nela é uma característica de Friburgo. Você vai para outro lugar, vai chamar de chupeta, né? Ele vai falar para dar a chupeta a ela, ou dar a chupeta para ela, para a criança, né? Então, a linguagem, ela também faz parte da cultura, né? Expressões como quando a gente escuta alguém falando assim, ó, gente, a gente já liga isso à cultura nordestina, né? Então, a linguagem é um dos meios da gente olhar para a cultura do outro. Clifford Geertz fala que a cultura deve ser vista como um conjunto de mecanismos de controle para governar o comportamento. Isso é importante, porque na medida em que a gente tem determinados aspectos culturais em uma determinada sociedade, se a pessoa tem um comportamento que não é usual naquela sociedade, né, ela passa a ser vista de maneira diferente. Vamos usar um exemplo. Se eu tivesse agora em Rio das Ostras, agora não, né, que está frio, mas no verão, eu estou lá em Rio das Ostras, fui molhar o pé na praia e pedi uma cerveja, um peixinho, na hora de pagar eu vi que eu não tinha dinheiro. Tô de sungão, pego o cartão, atravesso a rua, vou no banco de sunga. Lá em Rio das Ostras, no verão, ninguém vai achar isso estranho. Agora, mesmo no verão, se eu paro para tomar uma cerveja ali no Bolero, esqueci de sacar o dinheiro e tô de sunga, para começar que tá no Bolero de sunga mesmo no verão já vai ser estranho, e vou ao banco de sunga, alguém vai chamar a polícia e o corpo de bombeiro para me internar. Lá, caraca, o professor ficou doido, né? Então, a cultura, ela serve também como um mecanismo de controle sobre o comportamento das pessoas, né? Margaret Mead, ela é uma socióloga que estudou a influência da cultura na formação da personalidade, principalmente na questão de gênero. A gente nasce biologicamente masculino, feminino, mas nós somos ensinados a ter comportamentos que nos identificam de uma maneira ou de outra, né? Uma filósofa francesa, Simone de Beauvoir, ela falou muito bem sobre isso. Ela falou que as meninas, elas não nascem mulheres, que elas são ensinadas a ser mulheres, né? Há toda uma gama de costumes que são dados pela sociedade, pelos costumes e pela cultura de uma determinada sociedade, que vão construir um padrão do que é dado masculino, do que é dado feminino, tá? Leslie White vai falar que cultura, quando as coisas e acontecimentos dependentes de simbolização são considerados e interpretados em si, independentes do organismo humano. Quer dizer, os aspectos culturais, eles vão ser mais importantes do que os aspectos biológicos. Cultura para a antropologia, né? Que é um ramo das ciências humanas. As ideias, as normas dadas pelo direito, né? As normas jurídicas, né? As instituições sociais, mas as crenças vão todas convergir para o que é cultura, né? Esse quadrinho bonitinho serve para a gente refletir que não há uma cultura, que existem múltiplas culturas,
múltiplas culturas em diversos lugares diferentes, e a gente deve sempre olhar para a cultura do outro de maneira a buscar entendê-la e não achar que a nossa cultura é certa e a cultura do outro é errada, né? Isso não existem apenas culturas diferentes e cabe a gente, como estudantes de ciências humanas, entender a cultura do outro, não julgar a cultura do outro, porque daí a gente vai ter uma brecha para a intolerância, né? E a gente tem vivido uns tempos muito intolerantes, um tempo onde as pessoas não têm a capacidade ou não se permitem a análise, né, a análise do outro de uma maneira mais ampla, né? Elas querem partir do seu próprio julgamento, do que ela julga certo, para apontar para o outro como, ao invés de entendê-lo como diferente, julgá-lo como diferente no que tange a cultura, né? Lévi-Strauss, ele fala que não é possível estabelecer uma hierarquização das culturas, ou seja, não tem melhor nem pior, né? Não tem mais desenvolvido ou menos desenvolvido, e sim culturas distintas. A gente não pode achar que um índio que vive lá no meio da floresta amazônica e nunca teve contato com nenhum outro membro de uma outra civilização qualquer, ele tem uma cultura pior do que a nossa, né? Porque um determinado povo que viveu há anos atrás, há milênios atrás, não tinha escrita, esse povo é melhor do que a cultura desse povo é melhor do que a nossa? Obviamente que não, é uma cultura diferente. Os saberes dessa cultura são inerentes a essa cultura, não são melhores ou piores que o nosso, né? Lévi-Strauss continua dizendo que as sociedades elas vão ter padrões de comportamento e compartilham saberes coletivos como culinária, artesanato, a forma de falar, música, dança, folclore, tradições, etc. e tal. Isso, né, sem propor que uma cultura seja melhor do que a outra, né? O homem, ele é feito pela cultura. A identidade social de um indivíduo, ela é mediada pela cultura e vai construir, né, esse indivíduo social, como a gente acabou de falar. Quando a gente nasce, a gente já encontra um mundo, uma sociedade culturalmente posta, e você vai sendo ensinado os costumes culturais da sua sociedade. Todo mundo nasce pelado, mas a gente depois vai aprendendo que culturalmente na nossa sociedade nós devemos andar vestidos. Então a cultura ela é construída, né? As normas e valores e formas de comportamento podem mudar conforme o tempo, mas tudo isso é construído pelo homem. O homem é influenciado por ela, assim como ele também influencia. Para a gente fechar essa aula, né? No decorrer da história, os instintos eles foram secundarizados pela cultura, ou seja, a gente teve ao longo da história do homem os instintos sendo modulados pelos aspectos culturais, né? Tem um livro muito bacana chamado Corpo Educado, me foge aqui o nome do autor agora, mas assim, os nossos corpos eles são educados culturalmente, mas a gente sabe que, para usar lá o exemplo lá da cultura da vestimenta, né? A gente nasce nu e a gente aprende culturalmente, né, que a gente deve se vestir. Um índiozinho que lá da aldeia que eu citei lá, que nunca teve contato com outra cultura, ele nasce nu e ele continua vivendo nu. Para aquilo, isso para ele é um dado cultural inerente àquela sociedade que ele vive, né? A cultura vai ser produzida pelo homem em qualquer espaço geográfico e em qualquer espaço temporal também.
A cultura ela é acumulada socialmente a partir da experiência histórica vivida pelas gerações anteriores, né? Então, quer dizer, a gente vai aprendendo com... A gente até falou isso numa outra aula, né? A gente tem primeiro convívio social dentro de casa. Então, a mãe da gente, ela aprendeu determinados costumes com a nossa avó, que aprendeu com a nossa bisavó, e esses costumes eles vão permeando as gerações. Obviamente que, historicamente, os costumes podem mudar, né? Mas a gente vai aprendendo com a experiência histórica, primeiro dentro de casa e depois com as outras instituições sociais, né? A cultura ela vai condicionar o comportamento humano, né? E isso é uma coisa interessante nesses tempos, né, que a gente tem vivido na pós-modernidade, porque a gente tem acesso a diversas culturas de vários lugares do mundo. Então, o movimento punk, por exemplo, ele nasce na Inglaterra dos anos 70. Hoje em dia, se a gente olhar um menino vestido de acordo com os costumes lá desse nicho social dos punks, a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, é punk, mas esse movimento nasceu lá na Inglaterra. Então o menininho ele olha aquilo, né? A menininha ele vai olhar aquele modelo ali e vai se identificar de alguma maneira, né? E ele vai ser atraído e vai se vestir daquela maneira. Às vezes ele nem se dá conta de que é um movimento que surgiu há décadas atrás, há 5 décadas atrás, em outro país que tem costumes diferentes do nosso, uma cultura diferente da nossa, né? Mas por N fatores decide se trajar daquela maneira. A cultura dá unidade a grupos de pessoas que vão compartilhar os mesmos usos, costumes e valores. A gente aprende, isso começa dentro de casa. A gente, num primeiro momento, quando a gente é criança e no início da adolescência, a gente não tem autonomia para, por exemplo, escolher a roupa, né? Quem vai comprar roupa para a gente são nossos pais. Então, isso é uma maneira da gente se sentir, dos nossos pais nos manterem unitários àquele grupo social em que a gente vive, a família, né? Vou usar um exemplo aqui. Tem uma família que é muçulmana, e aí a menininha tem que tapar o cabelo, tem que usar um chador. Essa menina ela está replicando a identidade social dada pela crença religiosa dos pais dela, né? Isso faz dela o quê? Isso faz com que ela se sinta em consonância à identidade da família dela, do grupo religioso que ela vive, né? Uma cultura se modifica e modifica em contato com a outra. Talvez a nossa sociedade, a sociedade brasileira, seja um bom exemplo disso. A princípio, a gente só tinha índio morando aqui, né? A cultura daqueles índios que, no primeiro momento, tiveram contato com os portugueses, ela mudou. Assim como a cultura dos primeiros portugueses que vieram morar aqui foi mudada por aspectos da cultura indígena. Os negros que vieram escravizados ao longo de 3 séculos e lá vai fumaça para o Brasil, trouxeram aspectos culturais deles que influenciaram a nossa sociedade, assim como a sociedade que já estava estabelecida aqui, né, teve aspectos culturais que modificou a cultura desses indivíduos. Bom, por hoje é só, meus amores. Eu vou postar um exercíciozinho sobre esse vídeo, tá? E semana que vem tem mais. Beijos grandes, fiquem com Deus, tá? Louco para esse negócio acabar logo, para a gente ter aula ao vivo, um olhando para a carinha do outro. Tá joia? Beijos grandes, até mais.